Shalom, irmãos, em tempos de angústia vamos falar de esperança. Como prometido, então, nós vamos falar sobre Esaú, irmão de Jacó, ou Esave. E por que vamos falar de Esaú? Porque nós estamos nessa série falando sobre as descendências, né? Falando sobre a descendência, a semente de Adão e a semente, né, da serpente. E nós precisamos falar de Esaú, por quê? Porque o sistema religioso, irmãos, de forma premeditada ou não, não sei, eles transformaram o certo em errado e o errado em certo. Infelizmente, eu sei porque eu fiz parte do sistema religioso, tá? E este é o caso com relação a Esaú. Nas pregações no sistema religioso, se você entrar no Google e colocar sobre isso, vai lá, olha, quase que unânime, vitimizando a Esaú e colocando Jacó aí como perverso, como o enganador, o usurpador da bênção, né? E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo, desmistificar e colocar a verdade, sempre a verdade, tá? E por que eu resolvi começar pela descendência de Esaú? Para que vocês vejam, né, que desde o início ali, ele fez o que era mal, né, quando ele casou com a mesma idade de seu pai, Jacó, com 40 anos de idade. Só que ele não casou com mulheres israelitas, né? Não casou com mulheres hebreias, ele casou com mulheres cananeias. É justamente para ferir ao seu pai e à sua mãe, tá? Então ele fez isso. Diz ali, eu vou ler só o início e depois o final. Descendentes de Esaú, e estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas esposas dentre as filhas de Canaã. A ordem era para não casar com este tipo de povo, os cananeus. Nós já falamos isso em outros vídeos, tá? Com relação a essa questão de mistura de DNA, tá? O pai não aceita hibridismo. Então, por isso que as sementes, elas têm que ser da mesma fonte, da mesma origem, tá? Então, Esaú tomou suas esposas dentre as filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon, Eteu, e a Olibama, filha de Aná, filha de Zibeão, Eveu, e a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Bom, ali vai falar aos filhos, não, agora não nos interessa. Voltar atrás ali no que eu falei, né, que o Todo-Poderoso, ele deseja, né, que a gente fique o mais puro possível. Por quê? A pureza, né, que ele nos projetou, um DNA puro, um DNA não corrompido, infelizmente foi corrompido lá, né, quando Eva come da árvore do conhecimento e do bem e do mal. Então, por mais que as pessoas, né, procurem casamentos kadosh puro, né, com a mesma descendência, infelizmente este DNA corrompido está em cada um de nós, tá? Está. E voltando então, vamos para o final agora aqui do 36, que vai dizer, né? Aqui no 36, 43. O príncipe Magdiel, o príncipe Irã, estes são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da possessão deles. A Edom, né, esta nação de Edom, ela teve 11 príncipes. Isso é muito interessante, porque a nação de Israel, ela teve 12 príncipes. 12. E aqui eles têm 11 príncipes. A sociedade secreta, que começa com a letra M, eles utilizam muito este número, tá? O 11, certo? Não é assunto para agora, mas se você quiser pesquisar, você pesquisa, né? Qual é o significado do número 11. Eles gostam muito dessa repetição de números, né? 11, 33, enfim. E aqui, né, diz que este é Esaú,
pai dos edomeus ou pai dos idumeus, tá? Idumeia também é um nome para Edom. Se você ver lá Idumeia, você vai saber que é o mesmo território de Edom. Eu quero salientar aqui para vocês um comentário que ele é assim escrachado, é a opinião do sistema religioso, tá? Então eu vou ler aqui para vocês. Por isso que a gente tem que reter o que é bom, mas ficar de olho porque tem coisas assim realmente totalmente descartáveis. E eu vou ler esse comentário desse senhor aqui que eu não conheço, Dr. Shukford, mas ele relata aqui nesta fala dele exatamente o pensamento religioso. Esaú foi um homem simples, generoso e honesto, pois não temos motivos com base em qualquer coisa que transpareça de sua vida ou de suas ações, para pensarmos que ele foi um homem iníquo, acima de outros homens de sua época, que ele era generoso e dotado de bom temperamento, revela-se em toda a sua conduta para com seu irmão. Bom, Dr. Shukford, eu vou refutar a cada uma de suas palavras, né? Porque é totalmente o contrário, né? Esaú, ele não foi um homem generoso, não foi um homem honesto, de forma alguma, tá? Ele foi sim um homem iníquo, muita iniquidade, tá? Isso se revela no seu casamento também com as cananeias para ofender a seus pais, certo? Então, é essas astutas ciladas do inimigo que nós temos que tomar cuidado, irmãos. Por isso que nós temos que ler as Sagradas Escrituras, mas ler com a ajuda da Ruach HaKodesh, com este entendimento, não sendo Maria vai com as outras, certo? Então vamos passar adiante. Eu coloquei aqui num texto, né, para ficar mais fácil para mim seguir. Eu coloquei, então, baseado no texto que a gente já leu, Gênesis 36, 43, que Esaú é o pai dos edomitas, deste povo. Depois nós vamos ver, né, todo o mal que este povo fez para Israel. No livro de Malaquias, no capítulo 1, verso 2 ao 4, diz assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, Yud-He Vav-He Yahuwah, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos Yahweh Tsevaot, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Só com esses capítulos e esses versículos de Malaquias, irmãos, eu já refutei o doutor lá, que nós acabamos de ler, tá? Só com isso já foi refutado. Por quê? Porque ele aborreceu a Esaú. Simplesmente assim. O Todo-Poderoso aborreceu a Esaú. E ele diz aqui que ele fez dos montes de Edom assolação e herança aos chacais do deserto, e que se por acaso eles intentarem achar que vão se levantar dessa destruição, ele diz assim, eles edificarão, mas eu destruirei. E por fim ele diz, Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Leolam vaed, em hebraico se diz, né? Leolam vaed, para sempre, tá? Então eu coloquei aqui, irmãos, se não conhecermos profundamente quem é o nosso Pai, nosso Abba, o seu caráter, a sua justiça, nunca compreenderemos esse texto acima.
Se você achar que simplesmente o pai é alguém que aleatoriamente resolve abençoar alguém em detrimento de outro, eu sinto muito. Mas esse não é o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, e o Rei Yahweh Tsevaot, Yahweh dos exércitos. Deus nos conheceu antes de estarmos no ventre de nossas mães. E por causa disso, as suas decisões, os seus decretos são justos e irrevogáveis. Irrevogáveis, justos. Eu selecionei alguns versículos aqui. Em Deuteronômio 32:4 diz assim: Ele é a rocha. Ele quem? Yud He Vav He Yahweh é a rocha. As suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Irmão, se ele diz aqui que vai destruir Edom para sempre e vai estar irado com ele para sempre e vai chamar a terra de Edom de terra de perversidade, irmãos, é porque ele sabe. As suas obras são perfeitas, seus caminhos são justos. Será que essa pessoa, esse tal Dr. Chuck Ford, ele não leu sobre isso? Será, irmãos? Eu estou numa fase da minha vida que eu já questiono tudo. Eu já questiono, será que essas pessoas não são mesmo mal intencionadas? Porque se você lê as Sagradas Escrituras, irmãos, é irrefutável. É irrefutável, não tem como você achar que Edom, que Esaú era uma pessoa boa. Porque como que o Todo-Poderoso ia lançar um decreto sobre esse, tá? Se ele fosse uma pessoa boa, irmãos. Veja bem. Outro capítulo e versículo é Salmo 9:8. Ele diz: Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Salmo 119, 142, a tua justiça é eterna e a tua lei, a tua Torá, né, é a verdade. Bom, Gênesis acho que ficou claro, né, sobre o caráter, pelo menos do meu pai. Espero que seja o seu pai e que você não questione a justiça dele e os seus decretos, que são sempre justos e irrevogáveis. Gênesis 25, 21 ao 24. Isaac orava com insistência ao Eterno, pois sua esposa era estéril, e o Eterno ouviu a sua oração. Rebeca engravidou. Vamos continuar aqui. Então ele orou, né? E o Eterno ouviu a sua oração. Rebeca engravidou, mas os bebês ficavam rolando e chutando um ao outro dentro dela, tanto que ela chegou a dizer: se é para ser assim, de que adianta continuar vivendo? Eu estava pesquisando sobre o assunto. E eu vi um senhor num vídeo falando, achei interessante. É um midrash, tá? Não está nas Sagradas Escrituras, mas ele diz que quando a Rebeca, a Rivka, né? Ela não sabia que existia gêmeos, não é como hoje, você vai cedo lá e faz ultrassom. Não, ela não sabia que tinha gêmeos no seu ventre. Só que quando ela passava por um templo pagão, a criança se agitava bastante. Quando passava por um templo, uma sinagoga, um lugar, né, que fosse santo ali, né, de aprendizado das Sagradas Escrituras, a criança também, ela se manifestava. E ela dizia, mas como pode ser isso? Se manifesta no templo pagão e se manifesta no templo santo, né? Então, diz que ela foi questionar ali, como diz aqui, né? Ela consultou o Eterno para descobrir o que estava acontecendo. E o Eterno respondeu: 2 nações estão em sua barriga. 2 povos que se enfrentam já dentro de você. Então, são 2 povos rivais, irmãos. O Todo-Poderoso já está dizendo aqui que as 2 crianças vão formar 2 povos, e Jacó formou o povo de Israel, e Esaú formou o povo de Edom, os edomitas. Sempre foram nações opostas, nações inimigas, tá?
Então eles já se enfrentavam no ventre. Um povo dominará o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Chegando a hora de dar à luz, é claro, havia gêmeos dentro dela. O primeiro a sair foi um menino ruivo e recoberto de pelos, como um manto de pelos, diz a Bíblia de Jerusalém. Óbvio que isso não é alguns pelos. Eu já vi criança peludinha assim. Aqui está dizendo que é como um manto de pelos. É algo muito maior do que simplesmente uma quantidade de pelos que se sobressai, tá? Então ele nasceu de forma distinta. O seu aspecto físico era distinto. Ele recebeu o nome de Esaú, que quer dizer peludo. Depois veio o irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Ele recebeu o nome de Jacó, calcanhar, quando eles nasceram. Isaac estava com 60 anos de idade. Eu vou colocar lá na Bíblia este capítulo e versículo, Gênesis 25, 21 ao 24. Então, quero mostrar para vocês aqui, conforme está no hebraico, né? Então, Jacó, né? Yaakov, tá? Yaakov. E me chamou a atenção que mais acima aqui diz assim: depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar. Ó, calcanhar aqui a palavra Akeb ou Akev, né? Ou Ikebá, procedente de, vamos ver, de Acab, tá? Que quer dizer, então, calcanhar. Então, aqui ele segurou o calcanhar do seu irmão Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó, Yaakov, tá? Esse é o nome hebraico para Jacó. Então, aquele que segura o calcanhar, ou suplantador. Então, assim como no português, existem palavras que podem ter um sentido, dois sentidos ou mais, conforme o contexto que se está falando, tá? O mesmo acontece aqui. Neste sentido aqui das Sagradas Escrituras, deste contexto, está falando que realmente ele nasceu segurando o calcanhar do irmão. Não está no sentido de suplantador, de enganador, mas de que ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Nós sabemos que antigamente, os povos antigos, eles davam nome aos filhos conforme o que estava acontecendo, o contexto do momento do parto. Isso os indígenas também fazem, né? Ali a Leia, né, deu o nome aos seus 5 primeiros filhos ali conforme a situação que ela estava passando. O mesmo ali com Rachel, né, Raquel também, tá? Que ela botou ali, quando ela estava falecendo, nasceu Benjamim, ela queria botar Benoni, né, que é filho da minha aflição, uma coisa assim, e daí Jacó transfere para Benjamim. Que seria com relação a, não me lembro agora, mas seria um outro contexto, não filho da aflição, tá? Então aqui ele nasceu segurando o calcanhar do irmão e por isso ele recebeu o nome de Yaakov. Mas por que o sistema religioso não entende essas coisas, irmãos? Porque não buscam a origem das palavras, tá? E como eu disse, né? Será que tudo isso já não é para que haja um engano? Não sei, fica esse questionamento. Então, vamos voltar para o nosso texto. Então, vamos ver. Chegando a hora de dar a luz, tá? Ali já li. Vamos continuar aqui. Gênesis 25, 27, 33. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um excelente caçador. É interessante que a Sagrada Escrituras ela destaca alguns aspectos das pessoas, né? Por exemplo, o mesmo ele fala de Nimrod, que era um excelente caçador. Aí você imagina uma pessoa, só um caçador, né? Alguém que sai para caçar, um animalzinho para comer, só que não é esse o verdadeiro sentido, tá? Depois eu vou explicar para vocês. E gostava da vida ao ar livre.
Jacó era mais pacato, preferia ficar dentro das tendas. Isaque amava Esaú porque gostava de suas caças. Veja bem, a palavra ela é clara em dizer o motivo pelo qual Isaque amava Esaú. Ele é claro, porque gostava de suas caças, mas Rebeca amava Jacó. Interessante, irmãos, que provavelmente Rebeca não contou para seu esposo, né, Isaac, que existia o que o Todo-Poderoso falou para ela, né, que existia 2 nações em seu ventre. Então ela foi percebendo, né, a diferença de um filho e do outro, e ela foi fazendo esta leitura, né, de qual nação, né? Qual tipo de nação seria um, qual tipo de nação seria outro, com relação a comportamento, a atitudes, tá? E ela amava Jacó. Certo dia, Jacó estava preparando um ensopado de cor avermelhada. Só voltando aqui, que me veio à mente agora, o que nós lemos lá no início, tá? Aqui. Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Então, Rívika, né, Rebeca, ela estava de acordo com o Todo-Poderoso, que amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Já Isaac, ele amou a Esaú, mas diz que ele amou por interesse aqui, né? Dá a entender que é por interesse, porque amava as caças, né? Gostava das suas caças. Certo dia, então, Jacó estava preparando um ensopado de cor avermelhada, e Esaú chegou do campo. Estava faminto e pediu a Jacó: dê-me um pouco desse ensopado, porque estou morrendo de fome. Foi assim que ele passou a ser chamado Edom, vermelho. Jacó respondeu: vamos fazer uma troca, meu ensopado pelos seus direitos de filho mais velho. Esaú retrucou: estou morrendo de fome, de que me valem os direitos de primogenitura se estou quase morto? Jacó exigiu: primeiro vai ter de jurar. Bom, no livro no Targum, deixa eu achar aqui para vocês, irmãos. Então, aqui no livro de Targum, eu vou fazer alguns, Targum de Jerusalém, tá? Eu vou fazer alguns complementos, o que está no capítulo 25, verso 24, diz assim: e os 270 dias foram concluídos para dar à luz, e eis gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro avermelhado, todo ele como um vestido de pelo. E chamaram seu nome Esaú, porque ele nasceu já formado. Isso é o que diz aqui no Targum. Veja bem, com os cabelos da cabeça, barba e os dentes da frente e de trás. E depois disso saiu o seu irmão, e a sua mão agarrada ao calcanhar de Esav, e chamou seu nome Jacó. E era Isaac, da idade de 60 anos, ao gerá-los. E cresceram os meninos, Esav, presta atenção que diz aqui no Targum, foi homem ocioso, pegando pássaros e seres vivos, homem que saía ao campo para matar vidas, como Nimrod havia matado. Então, essa questão que eu falei para vocês aqui, a questão de ser um excelente caçador, ele remete a homens sanguinários. E não é somente caçador de animaizinhos, tá? Eles matavam vidas humanas, tá? Então, isso remete a quem? Quem foi ali o primeiro assassino, o primeiro a derramar sangue na face da terra? Caim, né? Então, é dessa descendência, dessa geração, tá? E a forma como ele nasceu, irmãos, Caim, ele existem, né? Como é que eu vou explicar? Conjecturas de que Caim ele tinha esse aspecto mais animalesco, tá? É como se fosse assim um homem com bastante pelos, num aspecto bem animalesco mesmo, tá? E não é por acaso que aqui que Esaú diz que ele já nasceu formado, com os cabelos da cabeça, barba, dentes, né? Os dentes da frente e de trás, isso não é normal para um bebê que nasce, né? Então, isso ele já tem esse contexto dessa diferenciação. Tanto é que no livro, eu acho que é de Yashar, quando ali Lameque, né, que ele mata
ele mata a Caim, né? Ele dá a entender que ele confundiu Caim, né? Porque Lameque era da árvore genealógica de Caim, tá? Ele confundiu Caim com um animal e o matou, tá? E por isso se deduz deste aspecto animalesco. Continuando. E cresceram os meninos, então, e foi o homem ocioso, pegando passos 6 dias, o homem que saía ao campo para matar vidas, como Nimrod havia matado. E Hanoque, Enoque, o filho de Nimrod. As Sagradas Escrituras, eles têm, parece assim, sempre os nomes, né, das genealogias parecidos. Por exemplo, tem o Enoque da genealogia de Caim, e tem o Enoque da genealogia de Adão, né, da semente santa, que nós conhecemos muito bem. E esse Hanoque, ou Enoque, né, era filho de Nimrod. E Yaakov era homem de Shelamá. Eu ainda não descobri o que é essa palavra, mas devia ser um homem santo, né, em suas obras, um ministro da escola de interpretações de Eber. Eber era filho de Shem, né, filho de Noé, buscando instruções diante de Arra. E amava Isaac a Esaú, porque as palavras de engano estavam em sua boca. E Rivca era a que amava Yaakov. No dia em que Abraham morreu, Yaakov cozinhou um cozido de lentilhas, tá? Dizem que esse cozido de lentilhas era algo tradicional no luto. Também isso é um midrash, eu não sei a origem disso, certo? É só curiosidades para vocês. E estava indo para confortar seu pai, e veio Esav do deserto. Estava cansado, pois naquele dia ele havia cometido 5 transgressões. Isso é o que diz o Targum de Jerusalém. Ele fez uma adoração de estrangeiros, então ele era um idólatra, tá? Derramou sangue inocente, foi a uma moça desposada, negou a vida que haverá no mundo vindouro e desprezou a primogenitura. Isso é o que diz o Targum. E disse Esav a Yaakov: deixe-me provar o cozido vermelho, que estou fraco. Por isso se chamou seu nome Edom, vermelho. Então disse Yaakov: vende-me hoje como o dia que tu estás destinado a ser confirmado como primogênito. E disse Esav: eis que eu vou para a morte, e no outro mundo não há vida. Então ele negou, né, que há um mundo vindouro que tem a ressurreição dos mortos, tá? E para que isto para mim, a primogenitura? Qual será a porção do mundo de que tu falas? E disse Yaakov: jura a mim como hoje que será. E jurou a ele, e fizeram o contrato de venda da sua primogenitura a Yaakov. E Yaakov deu a Esav pão e o cozido de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e levantou e saiu, e desprezou Esav a sua primogenitura e a porção do mundo vindouro. Ele, na verdade, ele negou, então, que há a ressurreição dos mortos. Eu quero pegar também aqui do livro de Yashar algumas coisas que falam a respeito de Esaú. Então, no capítulo 26 do livro de Yashar, a partir do verso 17, aqui também confirma no verso 16 que Jacó, né, ele tinha, Isaac tinha 60 anos de idade quando nasceram os meninos. Os meninos cresceram e no seu 15º ano, então eles tinham 15 anos de idade, eles vieram perante a Assembleia dos Homens. Esaú era um homem engenhoso e enganoso, e um caçador especialista no campo. E Jacó era um homem perfeito e sábio, que habitava em tendas, alimentando rebanhos, aprendendo os mandamentos do Senhor e os comandos de seu pai e mãe. Deixa eu ir separando aqui algumas coisas mais importantes. Aqui diz que Abraão, pai Abraão, morreu quando eles tinham 15 anos de idade, tá? Morreu no 15º ano da vida de Jacó e Esaú, os filhos de Isaac, e todos os dias de Abraão foram 175 anos.
só para confirmar algumas coisas que já diz ali no Targum, tá? Então, aqui fala, irmãos, no livro de Yashar, no livro de Jazar, que Esaú, ele chega, né, nesse momento ali e solicita o ensopado que se deduz que seja de lentilhas, né, o ensopado vermelho, porque ele havia, né, matado a Nimrod. Isso fala no capítulo 27 do livro de Jazar, tá? Ele matou a Nimrod, que estava no campo, né? Junto com 2 de seus homens. Cortou-lhe a cabeça, certo? Então, ele fez isso. E Nimrod, ele tinha... eu vou fazer aqui um resumo para não ficar longo, tá? Nimrod, ele tinha em posse as vestimentas de Adão, porque o seu pai tinha essas vestimentas de Adão que deu para Nimrod. Essas vestimentas, elas davam, sei lá, poder, o que elas davam, né? E nós sabemos que isso é real, irmãos. Eu já falei aqui sobre a capa de Elias, tá? Então, ele provavelmente ele matou o Nimrod por causa que eles, por mais que eles sejam da mesma descendência, este povo, eles não têm afeto, eles são a característica dos psicopatas que eu já falei aqui para vocês. São povo sem afeto, sem empatia, eles não têm sentimentos, eles não têm emoções, eles são movidos pelo poder, é por isso que eles se movem, tá? Então havia uma competição ou uma inveja, e Esaú queria o lugar, quem sabe, de Nimrod, né? Então, ele achou a oportunidade, né? Matou a Nimrod. Então, Nimrod, nós sabemos que não era pouca coisa, tá? Ele era um Néfilim, ele tinha um porte, né? Grandioso, não sabemos quanto, né? Esaú provavelmente também tinha esse porte grande, que nós chamamos de gigante, né? Não sei se Esaú chega a esse ponto, mas Nimrod sim. Existem gravuras, né, que mostra Nimrod com um leão embaixo do seu braço, assim, né? É um leão, irmãos, tá? Não é um cachorrinho, não. É um leão embaixo do seu braço. Então, ele era um homem poderoso, um gibor, né? Giborim, que fala, um homem poderoso. Então, Esaú não era pouca coisa, não. Então, matou a Nimrod, cortou-lhe a cabeça, travou uma luta com os 2 homens que estavam com Nimrod, matou esses 2 homens também. E os demais povo que estava com eles tinha se separado para caçar também e ouviu o grito dos 2 homens e vieram ali para perseguir a Esaú. E foi quando, né, ele chega em casa, né, ele toma essas vestes de Nimrod, né, aqui diz no verso 11, Esaú tomou as vestes, correu para a cidade por causa dos homens de Nimrod, e ele veio à casa de seu pai cansado e exausto da luta, e ele estava pronto para morrer de tanta amargura, quando ele se aproximou de seu irmão Jacó, e sentou-se diante dele, e ele disse a seu irmão Jacó, eis que vou morrer neste dia, para que me serve o direito de primogenitura? E Jacó agiu sabiamente com Esaú nesta matéria, e Esaú vendeu sua primogenitura a Jacó, pois isso vinha do Senhor. Então, pelo agir de Esaú, né, Jacó sabia, né, quem era o seu irmão, a sua índole, e ele procurou preservar, né? Sabia que como que alguém mau, perverso, recebesse a bênção da primogenitura, não era pouca coisa, irmãos. A bênção da primogenitura era algo muito, muito valioso, muito poderoso, tá? E ele não merecia receber essa bênção. A bênção da primogenitura não era para ele, né? Realmente, Jacó agiu com sabedoria, conforme diz aqui o livro de Yashar, tá? Essas vestes também é um midrash, não sei se está escrito aqui no livro de Yashar, mas eu acho que não.
ele pega e pede para a sua mãe, né, Rívika, Rebeca, guardar. Ele não deixou na sua casa com as suas esposas, ele pediu para Rívika guardar, para que ele ficasse, né, protegido essas vestes. E é justamente essas vestes que depois, quando Jacó vai entregar o animal solicitado, né, o cozido lá do animal que o seu pai pediu para ele vem com essas vestes, né, as vestes aí que era de Adão. Então, vamos continuar aqui. Então, os temas religiosos, irmãos, eles querem dizer que Jacó usurpou a bênção da primogenitura de Esaú, sendo que Esaú fez um juramento, diz a palavra, tá? Ele jurou diante, né, de Jacó. Aqui, Jacó, já conhecendo a índole de Esaú, ele disse: primeiro vai ter de jurar. E Esaú, o que está escrito aí? Ele concorda com esse juramento. Por meio de um juramento, abriu mão de seus direitos de filho mais velho a favor de Jacó, que finalmente deu ao irmão faminto um pouco de pão e ensopado de lentilha. Esaú comeu, bebeu e saiu dali. Foi assim que ele desprezou seus direitos de filho mais velho. Verso 29. No dia, aqui nós já lemos, que está lá no livro de Targum, tá? Então, no dia que Abraham morreu, Jacó cozinhou um cozido de lentilhas. Então, nós já lemos isso. E aqui eu coloquei alguns trechos, né, do livro de Yashar. Irmãos, nós vamos parar por aqui, tá? Porque nós vamos fazer vários vídeos, tá? Essa é a recém-introdução sobre Esaú. Shalom.